A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. O Supremo Tribunal Federal, ou STF, como também é conhecido, tem sido protagonista de várias notícias no nosso país ultimamente. Mas por que será que há tanta discussão ao redor dele? O STF é composto de 11 membros, chamados de ministros. Apesar desse nome, os membros do Supremo são como juízes e pertencem ao Poder Judiciário, diferentemente dos ministros de Estado, por exemplo, que são do Poder Executivo, como o ministro da Saúde e da Educação. Há vários motivos para o Supremo ser tão importante. O primeiro deles é que se trata do órgão máximo de julgamento do Brasil. Não haverá recurso depois que o STF julgar um caso. E, portanto, se ele decidir em definitivo, a decisão deverá ser acatada. Uma outra função do Supremo que o faz ser o centro das atenções é o fato de ele ser o responsável por julgar figuras muito importantes. Isso tem relação com o famoso foro privilegiado, que na verdade tem o nome de foro por prerrogativa de função. Se vocês prestarem atenção no nome, foro significa o local onde será feito o julgamento, enquanto prerrogativa de função significa que isso não está ligado à pessoa, mas à função que ela exerce, como se fosse o cargo dela. Tudo bem, eu entendi isso, mas não sei qual é a diferença de foro privilegiado para um foro de um cidadão comum. Bom, existem casos diferentes e inúmeras regras que fazem os processos judiciais tomarem caminhos diversos. Mas, em teoria, o cidadão comum pode ser julgado em 4 instâncias, que são como níveis do judiciário. Primeiro, quem julga um caso é um juiz de primeiro grau, que é o que mais conhecemos. Caso haja recurso sobre essa decisão, o processo irá então para o Tribunal de Justiça. Depois dele, ainda pode-se recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e, por fim, ao Supremo Tribunal Federal. Já no caso das figuras importantes que falamos, como o presidente da República, vice-presidente, deputados federais e senadores, eles serão julgados diretamente no Supremo Tribunal Federal, sem passar pelos órgãos anteriores. Eles, portanto, têm o chamado foro privilegiado. Essa característica do STF dá origem a outra polêmica. Os ministros são escolhidos justamente pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Não sei se vocês perceberam, mas eles julgam as pessoas pelas quais são escolhidos, o que poderia comprometer sua autonomia de julgamento. Por outro lado, para que isso não prejudique a independência do órgão, eles têm a chamada garantia de vitaliciedade. Isso significa que eles só poderão ser retirados de seus cargos em casos especiais e nunca por decisões políticas. No entanto, uma coisa pode não ter ficado clara. Se não é possível recorrer de uma decisão do STF, por que então entendemos que o foro privilegiado é uma vantagem? Vamos pensar o seguinte: no Brasil existem milhares de juízes. Existe um tribunal de justiça em cada estado. Já o STF é apenas um. Isso significa que a demanda no tribunal é muito alta e que os ministros demoram para julgar as ações, passando às vezes do tempo máximo permitido. O que acontece? A chamada prescrição, e isso impede que a ação seja julgada. Além disso, apesar de haver a possibilidade de um cidadão comum recorrer até o STF, isso é raro, porque as regras para que seus recursos sejam aceitos são rígidas e muitas vezes tornam inviáveis a chegada do processo no órgão máximo. Ademais de todas essas funções, o STF também exerce uma atividade importantíssima para o nosso país, o de ser guardião da Constituição. Parece nome de filme, mas é isso mesmo. O Supremo pode ser acionado para determinar se uma lei ou ato vai contra a nossa Constituição ou não, e a sua posição sobre isso será sempre determinante. Dado que as decisões do STF são definitivas, se houver um caso em que sua posição não seja respeitada, pode-se entrar com a chamada reclamação.
Isso significa que se um juiz ou tribunal determinar algo contrário ao que o STF decidiu, caberá uma espécie de recurso direto ao Supremo, denominado reclamação. Por exemplo, se o STF decidir que podemos usar roupas de todas as cores, e um juiz de primeiro grau determinar que só podemos usar roupas azuis, isso será contrário à decisão do Supremo. Assim sendo, caberá a possibilidade de reclamação. Um exemplo real disso é justamente a discussão que tem ocorrido sobre as entrevistas do ex-presidente Lula. Há algum tempo, o jornal Folha de São Paulo quis entrevistar o ex-presidente na prisão. No entanto, a juíza responsável pelo caso afirmou que não há nenhuma lei que dê a um preso o direito de conceder entrevista. A Folha, então, não poderia ter acesso a Lula. Não aceitando essa decisão, o jornal entrou com uma reclamação no STF, dizendo que a decisão da juíza ia contra um julgamento anterior do Supremo, que garantia a plena liberdade de imprensa. Chegando à discussão ao STF, um dos ministros, Ricardo Lewandowski, aceitou a reclamação do jornal e autorizou que Lula desse as entrevistas. Apesar disso, o Partido Novo apresentou um pedido para que as entrevistas fossem novamente barradas. O argumento utilizado foi de que o Partido dos Trabalhadores apresentava o Lula como candidato nas eleições, o que poderia desinformar os eleitores. Esse pedido do Partido Novo foi apresentado ao vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que por sua vez entendeu como válido o argumento e suspendeu a decisão de seu colega Lewandowski, impedindo que entrevistas fossem feitas. Levando em conta as decisões opostas, o ministro de Estado da Segurança Pública precisava saber o que fazer. Ele deveria deixar alguma reportagem entrar na prisão ou não? Para ter uma resposta, ele então questionou o presidente do Supremo, Dias Toffoli, que apoiou a decisão de Fux de não permitir entrevistas até que todos os ministros do Supremo pudessem decidir juntos sobre o que fazer. Como resultado de tudo isso, por enquanto o ex-presidente não pode conceder entrevistas, mas isso só será definitivo quando o plenário do STF votar, ou seja, quando todos os ministros se manifestarem sobre o que pensam do assunto. Ufa, STF é complicado, né? Mas de qualquer forma, as decisões que eles tomam são muito importantes para todos nós. E esse foi apenas um exemplo. Estejam atentos, obrigada e até a próxima!